Olá pessoal, nossa aula de hoje então é sobre vetores e como vocês já sabem, as grandezas físicas elas se subdividem em dois tipos principais, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As escalares são aquelas que precisam de um número e de uma unidade de medida para serem completamente definidas, ao passo que as grandezas vetoriais são aquelas que, além de um número e de uma unidade de medida, elas precisam também de informações direcionais, né? Direção e sentido, para serem completamente definidas. Então, geometricamente, nós representamos as grandezas vetoriais através de um ente matemático chamado vetor. Que é basicamente uma flecha assim, em que o comprimento desse vetor, o tamanho dele, representa a magnitude da grandeza vetorial que ele está representando. Essa magnitude do vetor também é chamada de módulo. Ou seja, sempre que vocês ouvirem a palavra módulo de um vetor, significa o tamanho dele, a magnitude da grandeza que ele está representando. Esse segmento de reta aqui determina a direção do vetor. E uma vez definida a direção do vetor por esse segmento de reta aqui, nós temos apenas duas opções de sentido, né? Ou para lá ou para cá. Então, nesse ente geométrico denominado vetor, o que determina o sentido dele é essa seta aqui da ponta. Essa seta determina o sentido. Uma particularidade dos vetores é que nós não podemos somar vetores de forma indistinta como nós fazíamos com as grandezas escalares. Por exemplo, se eu tenho dois vetores quaisquer, vamos supor que eu tenho um vetor A aqui, cujo módulo vale 10. O comprimento dele vale 10. 10 qualquer coisa, 10 qualquer unidade que ele esteja medindo. E um segundo vetor, que eu vou chamar de B, cujo módulo vale 8, por exemplo. A soma desses dois vetores não vai ser um vetor cujo módulo vale 18. Eu não posso simplesmente pegar esses módulos aqui e somá-los diretamente. Eu não posso fazer isso. Não vai dar 18. Eu não posso fazer isso quando eu tenho vetores que estão com direções diferentes. Esse vetor A tem uma determinada direção, o vetor B tem outra direção. Sempre que isso acontece, que é o mais comum, eu não posso pegar os módulos e somá-los diretamente. Apenas nos casos especiais em que os vetores têm a mesma direção, certo? A mesma inclinação em relação à horizontal ou à vertical, é que eu posso somar diretamente os módulos. Bom, então, como eu faço uma soma vetorial se, em geral, eu não posso somar diretamente os módulos, porque os vetores têm direções diferentes? Existem basicamente duas formas de fazer soma vetorial, adição de vetores. Uma delas é através do método geométrico e outra delas é através do método analítico, ou seja, através de cálculos. Eu vou simplesmente mostrar para vocês o método geométrico, para vocês saberem que existe e como ele funciona, mas nos exercícios que vocês vão fazer, nós vamos aplicar o método analítico, certo? A gente vai resolver soma vetorial fazendo conta. Bom, para eu explicar o método geométrico de soma de vetores, eu preciso falar antes sobre a origem da palavra vetor. Vetor vem do latim
verrere, que significa algo como transportável. O que isso significa? Significa que eu posso pegar um vetor qualquer e transportá-lo ao longo do plano em que eu estou representando ele, e eu continuo representando o mesmo vetor. Não importa se eu desenhar ele aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Certo? Desde que eu não altere o comprimento dele e nem a direção, ou seja, nem a inclinação dele em relação à horizontal, por exemplo. Desde que eu não altere nenhuma dessas características, eu estou essencialmente desenhando o mesmo vetor A. Não importa se eu desenho ele aqui, ou aqui, ou aqui. Todos esses são exatamente o mesmo vetor, representados em lugares diferentes do plano. Bom, se é assim, se eu posso transportar um vetor pelo plano a meu bel prazer, do jeito que eu quiser, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou redesenhar esse vetor B com a origem dele partindo da extremidade do vetor A. Certo? Então, deixa eu desenhar um pouco mais para cá esse vetor, um pouco mais para a direita. Eu tenho o vetor A aqui. Aliás, nós costumamos colocar uma setinha em cima do nome do vetor, para deixar claro que essa grandeza aqui é uma grandeza vetorial, por oposição às grandezas escalares. Bom, e esse vetor B, eu vou redesenhá-lo com a origem dele partindo da extremidade do vetor A. Então, vou redesenhar esse vetor B dessa forma. Certo? Eu posso fazer isso, porque os vetores eles são transportáveis. Agora, para eu descobrir qual que é o vetor soma, ou seja, o resultado da adição do vetor A com o vetor B, eu simplesmente preciso traçar o vetor cuja origem é coincidente com a origem do primeiro vetor, ou seja, de parte desse ponto aqui, e cuja extremidade é coincidente com a extremidade do segundo vetor. Certo? Então, se eu traçar esse vetor aqui, eu estou traçando o vetor resultante da soma de A e B. Certo? Então, esse vetor resultante R aqui, ele é igual à soma vetorial do vetor A com o vetor B. Então, essa forma geométrica aqui, de fazer a adição de vetores, é a chamada regra ou método do polígono. Regra do polígono. Qual é a desvantagem desse método? Que é a razão pela qual nós não vamos usá-lo para resolver os problemas. Através desse método geométrico, para que eu tenha uma resposta suficientemente precisa, eu tenho que cuidar das dimensões e os ângulos dos vetores que eu estou desenhando, certo? Para eu poder usar essa regra do polígono, eu vou ter que desenhar os vetores com régua, usar transferidor de grau para cuidar o ângulo, e aí sim eu posso ter uma resposta confiável. Aqui eu estou desenhando todos os meus vetores à mão livre, aqui, certo? Apenas para passar a ideia para vocês. Mas se nós fôssemos, de fato, aplicar a regra do polígono, nós teríamos que usar régua, usar transferidor de grau. Então, por isso, nós não vamos aplicar esse método geométrico. Nós vamos usar o método analítico, certo? Que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo.